Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre a criação da sua primeira policy na AWS, mas eu vou falar um pouco mais, vou explanar um pouco mais sobre policies na AWS, que são nada mais nada menos que políticas aplicadas a grupos ou usuários para que eles possam ter permissão de executar uma tarefa ou seja negadas certas atividades para alguns usuários, etc. Então vamos começar. Aqui eu já estou na tela do meu IAM. Eu vou aqui em Policies e eu vou avaliar aqui aquela policy admin, por exemplo, para ser uma base para a gente. A policy que a gente utilizou é o Administrator Access. As policies na AWS elas são escritas em JSON, tá? Porém tem forma também de você fazer com um assistente, e eu vou mostrar agora. Então você repara que o mínimo que se necessita para criar uma policy na AWS é o método EAR, né? O efeito, o effect, action, ou ação, e o resource, ou recurso, tá bom? Nesse caso, o efeito vai ser permissão, o allow, poderia ser deny, para negar a atividade. O asterisco seria o tudo, é um caractere que representa tudo na ação, ele vai poder fazer qualquer ação. E o resource também qualquer recurso. O usuário administrador tem essa permissão. Então essa é a estrutura básica de uma policy. O EAR, né? Você repara aqui que os iniciais são EAR. Pode vir até em ordem diferente, mas o Effect, Action, Resource tem que ter ao se criar uma policy. Então você está lá na AWS, observa que tem várias policies já criadas. Essas policies com um box do lado laranja são policies que a AWS já disponibiliza, são gerenciadas. Quando você criar ou alguém criar uma policy, ela não vai ter esse símbolo do lado. Nós vamos simular isso agora. Então vamos aqui em Create Policy. E nesse método eu vou usar o Visual Editor inicialmente, tá? Reparem que você vai conseguir visualizar também no JSON a policy aqui. Eu poderia, por exemplo, copiar uma policy qualquer existente e editar diretamente no JSON, se fosse o caso. Obviamente que uma ferramenta de codificação é melhor, como o Visual Code, o VS Code, para você poder ajeitar um JSON, né, corrigir, fazer as alterações que você precisa. Mas se for uma alteração rápida, você consegue fazer diretamente na tela aqui. Por exemplo, eu vou pegar um Amazon RDS Full Access aqui de exemplo. Se eu copiar essa policy aqui inteira e na hora de eu criar aqui uma policy, né, eu estou criando uma policy minha, vou colocar um nome, eu tenho um objetivo específico. Eu posso, em vez de usar esse Visual Editor para me auxiliar a criar a policy, eu posso utilizar o JSON. Então eu posso apagar tudo aqui e colar a policy que eu já tenha salva, por exemplo, em algum outro exemplo que eu peguei de outra conta, que eu peguei num portfólio de policies que eu tenho na empresa, etc. E aí eu avalio essa policy e, por exemplo, eu percebo que essa pessoa, a diferença dela é que ela não vai ter nada de CloudWatch para usar, tá bom? Então eu poderia simplesmente excluir esse bloco aqui. Lembrando que você tem que no JSON observar as vírgulas, os colchetes, as chaves. Por isso que é sempre bacana você utilizar um VS Code da vida, uma ferramenta própria para você mexer em códigos, tá bom? Para te facilitar a visualização, indentação e tudo mais. Então vamos reparar aqui que eu também não quero, por exemplo, que esse cara possa fazer outra atividade. Vamos lá reparar uma outra de exemplo. Nada de EC2, por exemplo, ele vai poder fazer. Então eu posso simplesmente deletar esse bloco. Assim como eu também posso incluir uma permissão que eu queira. Vamos supor que essa permissão aqui eu possa colocar aqui em cima, só para efeito de exemplo. Aí ele já vai dar uma crítica de erro porque faltam aspas aqui. Tá bom? E também vai dar crítica de erro, embora seja na linha de baixo, é porque está faltando uma vírgula.
E por isso que é bom usar um Visual Editor. Em geral, para que seja didático, ele está dando um outro warning aqui que eu teria que verificar o que ele atende. Isso é só para fins didáticos. Eu vou apagar tudo que tem aqui. E em geral eu uso o Visual Editor, ele é mais amigável. Por exemplo, eu vou fazer uma policy para repositórios em Code Commit, tá? Então eu vou criar aqui a policy e como eu vou fazer ela bem abrangente, né? Bem aberta, porque é para efeito educacional. O ideal é que você refine o quanto você precisar. Então eu vou botar aqui que o serviço que eu vou usar é o Code Commit, tá? Então eu quero ter acesso ao Code Commit, eu vou colocar essa policy vinculada ao usuário para que ele tenha acesso a esse serviço. Nesse caso aqui, quais são as ações que eu vou querer que ele faça? Bom, eu vou querer que ele faça qualquer ação. Vou marcar aqui todas as ações no Code Commit. Eu poderia refinar, deixar só ações de list, de read, de tagging ou de write. Ou eu poderia refinar mais ainda, clicando aqui na setinha e escolhendo apenas o detalhe que exatamente ele vai fazer. Se é um cara, por exemplo, que só lista repositório, ele só lista um auditor, eu só marco isso e pronto. É possível que você marque também aqui uma... Isso é muito complicado porque às vezes você marca apenas uma opção list de repositórios, mas ele vai, muitas das vezes, dar crítica aqui, dizer que embora você só queira marcar essa permissão, você tem que marcar outras junto para que ela possa funcionar, tá bom? Então eu vou, nesse caso, deixar todas as opções do Code Commit. Ele já vai dar uma crítica ali, rapaz, você está dando uma permissão muito abrangente. Não tem problema nesse caso, é efeito educacional. Em resources, como eu não tenho nenhum repositório no Code Commit, eu não tenho uma especificação para colocar lá, até mesmo utilizar um prefixo de repositórios, eu vou colocar aqui o all resource. Qualquer recurso que tiver ali, eu vou, a ação que eu disser que vai ter aqui, né, permitindo junto com uma condição, ele vai acatar. E aqui embaixo, por fim, né, é o request conditions, ou seja, dentre as condições que a gente pode colocar em vários serviços, a gente, por exemplo, pode colocar a opção, aí você teria que explorar diretamente da documentação da AWS. Eu vou tentar colocar aqui o máximo possível que eu conseguir, de acordo com o tempo. Você vai poder colocar, por exemplo, que a partir somente da origem de um IP, que ele pode acessar aquele recurso, somente se aquele recurso foi criado por esse próprio usuário. São exemplos, tá? Somente ele vai ter essas ações somente em recursos que tenham tags específicas com nomes específicos. Você pode especificar condições com enfim, várias maneiras. E essas expressões que são criadas aqui nas condições, elas podem ser tanto se for igual, se for diferente, se não for igual, se existir, tá bom? Pode ser lista, pode ser account, somente se for uma conta X, se for usuário Y. Então, as condições é a cereja do bolo, né? O mais apurado em uma policy em termos de segurança. Não é muito comum as pessoas utilizarem, né? Você pode, por exemplo, marcar aqui que o cara tem que ter MFA ativado para poder usar aquele recurso, tá? Então eu vou aqui clicar em Specify Request Conditions. Para esse exemplo, eu só vou marcar aqui, olha, repara aqui como é que está o JSON até o momento. Ele está um JSON com EAR, como a gente tinha falado, Effect, Action e Resource, permitindo ação no Code Commit. O asterisco aqui diz o que? Aqui primeiro você tem o serviço, né, e o asterisco, dois pontos, o asterisco diz que qualquer coisa nesse serviço, em qualquer recurso desse serviço, e a ação nós vamos colocar aqui agora. Porém, eu vou... a condição, né? Vou deixar aqui que ele vai precisar ter o MFA ativado. Aí o que acontece, ó? Ele vai lá e coloca uma condição booleana dizendo que multifactor of present. Isso aqui está em documentação AWS, tá bom? Você não vai adivinhar, provavelmente você não vai gravar. Você pode ter um templatezinho para salvo, sim, das policies que você já fez,
mas você não vai inventar. Você vai lá, esqueceu, vai lá na AWS, lê um pouquinho sobre a documentação, digita um nome específico, Multifactor Presenting Policy, por exemplo. E aí você vai ter a colinha lá. Não precisa se preocupar quanto a isso. Eu não vou ficar aqui fazendo isso várias vezes, entrando em todos os detalhes, porque você não vai gravar isso provavelmente, tá bom? E nem é necessário. Eu vou botar aqui o Source IP, é uma boa prática também. Eu vou botar aqui, vamos supor que minha rede seja, a rede interna da minha empresa seja 10.0.0.0/8. Toda a rede da minha empresa, ou seja, que eu me conecto à AWS, é essa. Com esse requisito aqui, eu também já melhora minha segurança, porque eu limito a IP interno o acesso a esse recurso. Então, uma pessoa externamente, ela com a origem de IP externa, ela não teria como fazer acesso a esse recurso, tá bom? E poderia também ser um range de IP. Posso adicionar outra condição, não é o caso que vamos fazer agora. Vamos observar como é que ficou esse JSON aqui. Então ele diz lá que o cara tem que estar com o multifactor habilitado para poder fazer o uso dessa policy, tá? E tem que estar com, que vai ser no code commit, a origem de IP é o 10.8, tá bom? Então eu vou dar aqui em next, onde eu vou poder colocar tag nessa policy. Eu não vou colocar tag nesse primeiro momento. Review, coloco o nome da policy e eu vou colocar aqui que vai ser code commit primeira policy, tá? E create policy. E aí você repara que ela vai ficar disponível para você e você vai poder taxá-la, olha aqui, em qualquer usuário que você desejar, tá bom? Então, por exemplo, aqui em users, eu poderia pegar aqui esse cara, vou lá, adicionar permissão e eu posso atachar essa policy diretamente a ele. Code commit. Repara que é a que eu não tenho o box laranja do lado, é uma Customer Manager, eu que criei, é o cliente que criou, né? Eu posso selecioná-la e adicioná-la ao meu usuário. Nesse caso aqui, você pode visualizar como que está essa sentença aqui em JSON. Você pode copiar, por exemplo, e botar para uma outra, enfim, você pode fazer várias coisas. Então, nesse vídeo eu falei sobre a estrutura mínima de uma policy, as possibilidades que existem de colocar condições e criamos a nossa primeira policy na AWS. Nós não vamos utilizá-la agora para os nossos usuários, porque nós vamos ter alguns exercícios em breve que vão acabar nos auxiliando, elucidando outras dúvidas que possam surgir relacionadas a policies, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo.